Olá a todos, sou Francisco Ferreira, tenho 19 anos, sou atleta da Aquacarca e fui desafiado pela Catarina Guedes, a minha fisioterapeuta, a vir falar aqui um bocadinho com o Diogo sobre a sua vida desafiante e aquilo que ele passou, as dificuldades, coisas positivas, o que é que trouxe e espero que gostem. Diogo, foste escolhido por seres um exemplo. A Catarina desafiou-me a vir aqui falar contigo porque acho que tenho bastante a aprender contigo e com aquilo que tu passaste e não só como atleta mas como pessoa, acho que tenho e quero realmente ouvir aquilo que foi a tua jornada neste transplante. Quem é o Diogo? Quem és tu? Sou de Cascais, sempre vivi em Cascais, Estoril, vou à escola no Estoril nos Salesianos, surf sempre ali em Cascais, na Linha, no Guincho, na Praia Grande, às vezes até Ericeira, e também joguei futebol no Cascais. Pá, e antes do transplante e isso, a minha vida era basicamente isso. Quando percebeste que tinhas essa doença, como é que reagiste, como é que as coisas surgiram, como é que falaste com os teus pais, como é que foi a saberes a notícia? Eu fui apanhado completamente de surpresa quando soube a notícia, mas eu já tinha uns sintomas antes, porque eu fazia imenso desporto, futebol e surf, e eu normalmente tinha uma resistência enorme, fazia aquilo com facilidade, mas de repente comecei a ficar muito cansado de fazer as coisas. No surf e a surfar, passado 10 minutos já estava todo roto, comecei a achar isso muito estranho, mas pronto, guardei para mim, não sei, podia ser qualquer coisa. Mas depois comecei a ter umas pintinhas vermelhas na pele. Epá, eu pensei que fosse do frio, estava cheio de frio, sempre dentro de água ou coisa assim. Isso falei com o meu pai, por acaso, isso das pintas. Ele desvalorizou, não é? Também. Claro. Pronto. Mas depois, e aí foi quando se descobriu, eu apanhei tipo um vírus, uma gripe, só que aquilo nunca mais passava. Eu nunca tinha ficado doente tanto tempo. Foi uma semana, um bocadinho mais de uma semana, sempre com febre e isso. Então fomos ao hospital. Cheguei ao hospital e eu disse que estava com gripe e tal, e eles, ok, vamos dar um antibiótico, lá o que é que foi, mas eu depois mencionei isto das pintas vermelhas e eles quiseram-me fazer análises e quando saiu os resultados das análises, eles viram que tipo, os meus valores de defesas do corpo, do sangue, estavam completamente em baixo. Por isso é que eu estava cansado, por isso é que tinha pintinhas na pele, porque são tipo feridas, pronto, que eu não conseguia curar, e por isso é que eu estava doente há imenso tempo, não conseguia curar. E foi basicamente aí. E na altura em que fizeste o transplante, tinhas de ter um dador, certo? E sabermos que o teu irmão é que foi o teu dador da medula, para mim é um choque gigante saber que um irmão te consegue ajudar e salvar-te literalmente a vida. Como é que foi saberes que o teu irmão te salvou a vida? Pá, eu soube que o meu irmão era completamente compatível comigo, uns meses antes de eu fazer o transplante, depois houve umas complicações e adiou um bocado, mas sim, na altura eu fiquei muito feliz porque eles tinham-nos dito que se os meus irmãos não fossem compatíveis, nem os meus pais, ia demorar imenso tempo a encontrar uma pessoa que fosse compatível. E eu estava desesperado para acabar com aquilo. Claro. Quando soube que o meu irmão era completamente compatível e que as coisas iam ser muito mais rápidas e mais fáceis, fiquei muito feliz. Isso. Além dele te ter salvado a vida, sentes que a partir daí a vossa relação mudou? Ou seja, começaste a olhá-lo com outros olhos e a perceber que ele realmente, quando salvou a vida, existiam coisas que vos uniam mais? É assim, nós éramos muito mais novos nessa altura. Okay. Eu acho que eu não tive a maturidade de pensar assim, não é? Mas sim, não me esqueço disso, que isso aconteceu, que ele me deu a medula dele. Soube que na altura do Covid, foi quando isto aconteceu, as coisas complicaram um bocadinho em casa. E como é que foi todo esse processo de ambientação lá em casa? Como é que as coisas funcionaram? E depois, quando eu saí, eu tinha de ter imensos cuidados, como é óbvio, e sempre que os meus irmãos ou os meus pais tinham tipo
começavam a tossir ou qualquer coisa assim, eu ficava no quarto, não podia sair do quarto até Para prevenir. que eles parassem. Eles iam-me levar comida lá, deixavam no chão, ia-se embora e eu ia buscar. Ok. E depois eu deixava e eles vinham buscar e eu levava. Pronto, e nessa fase tinha-me que ser assim. Como é que foi voltares à escola, teres a primeira interação depois do transplante com os teus colegas? Como é que reagiste e como é que foi? Eu, quando soube que podia voltar para a escola, fiquei muito feliz, mesmo. Mas, é assim, eu já não os via, os meus amigos, isso, há mais de um ano, quase, mais ou menos. Então eles já estavam muito diferentes do que eu me lembrava. Tinham outros amigos já também, havia outras pessoas, pronto, que agora mudou também, mas pronto. Mas na altura não mudava e achei estranho, ao início. Depois também, eles também acharam diferente, porque eu não estava... Eu tomei uma medicação, que era cortisona, que me alterou fisicamente muito. Agora já estou normal outra vez, mas na altura não tinha nada a ver. Ok. Eles também acharam estranho, eu tinha de estar máscara na escola, que era uma coisa que já não se usava nessa altura lá. Mas foi, no início estranhou-se, depois no verão também não pude estar muito com eles porque eu tenho que ter cuidado com o sol, agora já não tanto, mas na altura tinha imenso. E foi no ano a seguir, no início do 10º ano, que comecei a voltar ao normal. Qual foi a principal dificuldade que tu tiveste, assim, a mais difícil? Para mim a coisa mais difícil foi não poder sair de casa para nada. E o pior não era não poder, era se eu quisesse fazer um desporto eu não conseguia, porque eu já estava há imenso tempo em casa, pá, os músculos vão atrofiando, Claro. coisas, eu não conseguia fazer nada. Mesmo quando voltei a fazer desporto, era golfe, que eu odiava, Ok. odiava aquilo, mas pronto. Para mim isso foi mais difícil, foi porque antes eu era muito saudável, fazia imensos esportes com facilidade e isso, e depois deixei de conseguir fazer, isso para mim foi muito frustrante. E sentes que tu chegaste a ir à fisioterapia, sentes que isso foi uma grande ajuda da parte da Catarina e de todas as pessoas que trabalham lá? Foi porque eu tomava cortisona, como já disse, e isso faz os músculos e os ossos ficarem mais fracos. E eu estava sempre com dores nos joelhos, porque quando voltei para a escola comecei a correr na educação física e isso estava sempre com dores nos joelhos. E fui lá e a Catarina ajudava-me imenso a passar isto e pronto, e fui lá imensas vezes por causa disto e depois fiquei bem. Depois também deixei de tomar cortisona, mas ela, quando eu tinha as dores, fazíamos uns exercícios e tal. Houve uma altura que também estava com as costas tortas porque estava imenso tempo sentado em casa e tal, também me ajudou a pô-las mais direitas. Bem, Diogo, queria-te só dizer que para mim pessoas como tu e com situações idênticas à tua, para mim são de valor. São pessoas que tu és uma pessoa que desde nova já passaste por muita coisa e queria-te só dizer que eu acredito que isso te vá e preparou para várias coisas da vida, mais difíceis, mais fáceis. Tenho a certeza que vais ter uma vida excelente daqui para a frente e fico realmente bastante contente por teres tido um doador e que ele tenha conseguido salvar a vida, ainda por cima ao teu irmão. E pronto, e queria-te agradecer muito por teres vindo aqui, falar um bocadinho connosco.